Seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal que você já sabe, é para as mulheres que querem conhecer o seu chamado, o seu propósito, entender o que veio fazer nessa terra, qual a sua missão, só que viver de uma forma plena, inteira, sem se perder de si mesma. Esse é o objetivo desse canal, onde o Evolve tem esse significado, desenrolar pouco a pouco, revelar uma história que já está escrita, como um pergaminho realmente. Então eu quero te inspirar através dessa palavra hoje e pedir que você compartilhe com outras mulheres, o máximo que você puder, curta esse vídeo para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. Estamos juntas? Então pega papel e caneta e vamos para o conteúdo de hoje, que é muito enriquecedor. Eu quero começar falando de um versículo muito conhecido, que é aquele: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo clássico, só que muitas pessoas entendem de uma forma errada. Elas acreditam que poder todas as coisas é todas as coisas mesmo, sem limites. Isso não significa que, por exemplo, você possa voar. Ah, mas eu não posso todas as coisas? Não é nesse sentido. É poder no sentido de que nada justifica você se afastar de Deus por conta de qualquer circunstância. Então você pode todas as coisas porque é Deus que te fortalece. Porém, não é todas as coisas no sentido de empoderamento de que você não tem limites. Porque o próprio Cristo, ele tinha limites. É muito importante nós sabermos que Deus nos fez com limites. Jesus, ele dormia, ele tinha fome. Jesus, ele não curou todas as pessoas, você sabia disso? Teve pessoas que ele, por exemplo, não curou todos os leprosos. Mas não porque ele não queria, mas porque ele curava aqueles que realmente tinham fé, que era parte do propósito dele. Então, quando você estiver passando por esse momento de achar que você tem que fazer tudo, não, eu posso todas as coisas, toma cuidado, porque isso nós chamamos de sobrecarga. E toda sobrecarga é algo que é colocado sobre você além do que você pode suportar. E aí tudo que é colocado um peso a mais, normalmente dá aquele estalo, né? E às vezes a gente não percebe na nossa vida esse estalo, ele acontece na vida emocional. E aí estoura de alguma forma, às vezes no seu corpo, numa doença, sei lá, alguma alergia, alguma coisa. Então o nosso corpo, ele revela quando algo não está bem. Nosso corpo, ele tem limites. O nosso corpo, ele tem limites. E uma vez que nós entendemos que temos um chamado, que temos um propósito de Deus na nossa vida, é fundamental que a gente conheça os nossos limites, que a gente conheça a importância da saúde emocional. Então, o problema hoje da sociedade é querer fazer tudo e de uma única vez. E às vezes fazer coisas até que não deveria fazer, coisas que vai além da sua responsabilidade. Por exemplo, muitas pessoas têm o costume de querer controlar até a vida de outras pessoas. Eu estou rindo porque eu já fui muito assim e eu confesso que até hoje eu ainda luto muito com isso. Porque para quem é mãe, sabe, a gente tem muitas vezes essa tendência de querer aconselhar e sem perceber você acaba querendo controlar a situação. E é uma forma de medo. Tudo aquilo que excede mulheres, a gente precisa entender que o foco é o medo. É medo de alguma coisa. Só que assim, você precisa entender que Deus, ele não criou a pressa. Deus não criou a agitação. Deus criou o descanso. Deus criou sim o trabalho, mas para que você faça tudo o que tenha que fazer de uma forma saudável. E que você cuide bem da sua vida para que as outras vidas fluam melhor, os seus relacionamentos fluam melhor. Então nós devemos hoje, mulheres, começar a desenhar, anota isso, nós temos que começar a desenhar algumas linhas de limites na nossa vida. Nós não podemos pegar esse versículo, eu posso todas as coisas porque é Deus que me fortalece, e achar que a gente é Mulher Maravilha, porque não tem como. Você precisa manter uma margem saudável para todas as áreas da sua vida. Então a gente precisa aprender que nós devemos ter esse cuidado com a nossa própria vida.
E não deixar, a gente não pode deixar que a gente entre num saldo negativo, sabe? Que comece a acender uma luz vermelha sobre a sua vida emocional. Você não pode deixar. Você tem que aprender a respeitar os seus limites. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Você costuma respeitar os seus limites? Sim ou não? Você é o tipo da pessoa que respeita o seu limite e também respeita o limite do outro? Sim ou não? Você é o tipo da pessoa que acredita que todo mundo tem que suportar tudo e que não interessa o sentimento das pessoas? Como é que é para você? Então, a gente hoje precisa entender que não existe um botão, mulheres, que indique a hora que a gente excedeu na nossa margem emocional, nas relações sociais. Não existe um botão. Até que a gente sinta uma dor. E é aí que tá o problema. Como não existe um botão para sinalizar para a gente que a gente está passando do limite, que a gente está trabalhando demais, que a gente está falando sim para muita coisa, que a gente está se envolvendo em muita coisa, vai aparecer uma dor. Ou física ou uma dor emocional mesmo. Então a gente precisa sim ter uma disponibilidade para as coisas de Deus, para os relacionamentos, mas principalmente para nós mesmas. Nós temos que estar disponíveis sim. Só que mais do que estar disponível, presta muita atenção no que eu vou falar agora, mais do que você estar disponível para as outras pessoas, você tem que estar disponível para você mesma. Então, a necessidade do outro, você precisa saber qual é o seu limite de ajuda até que comece a atingir a sua própria vida. Porque, mulheres, nós não vamos salvar o mundo. Você não vai salvar o mundo. Então, a gente hoje precisa entender, nesse vídeo, que essa margem para ter uma vida emocional saudável, ela é muito fundamental. Muito fundamental. Porque senão, vai chegar momentos da nossa vida, você, mulher que quer construir um relacionamento com Deus, vai chegar uma hora que você vai estar tão ocupada, tão cheia de coisa, que você vai estar sempre ocupada para Deus. Olha como isso é sério. Você vai estar sempre ocupada para Deus. A sua margem de energia emocional é primordial. A sua margem de saúde emocional é primordial. Porque hoje uma das doenças que tem assolado a sociedade, nós sabemos que é a depressão, e tem afetado muito a vida de cristãos. E a depressão, ela está abaixo dessa superfície, sabe? Então é por isso que as pessoas, às vezes, elas vão negligenciando tanto e vão empurrando as coisas, vão vivendo a vida e elas não percebem que, na verdade, elas estão ultrapassando o seu próprio limite. Porque tem pessoas que o cérebro delas não permite que ela descanse. Você conhece alguém que é assim? Tem pessoas que ela não consegue descansar a mente, ela não consegue dormir. Pensamentos agitados, muito medo, o humor que está sempre para baixo. Tudo isso, mulheres, entendam o que eu vou falar para vocês. Tudo isso significa que você está com pouca energia. Significa que você precisa resgatar momentos de prazer na sua vida. Porque, olha, ninguém está imune. Isso eu garanto para vocês. De ter uma depressão, de ter um burnout, de ter uma síndrome do pânico. É por isso que você precisa, um dos remédios saudáveis, é como uma gripe, sabe? Esses distúrbios, essas doenças, qualquer um pode pegar. Então, o que você precisa fazer, mulher? Você precisa criar redes de amigos, amigos leais, amigos que te inspiram. O ser humano precisa. Você precisa compartilhar com outras pessoas. Você não pode. Tem mulheres que estão aqui que vai ouvir esse vídeo, que vai ver,
que você quer carregar tudo sozinha, você não vai dar conta. Então, se você quer melhorar, se envolva com os trabalhos voluntários, comece a ser relevante para a vida das pessoas, se envolva em alguma atividade para que você não venha chegar nesse nível profundo de uma depressão, de uma crise de ansiedade. Mas você precisa colocar uma margem. Você não pode viver uma vida sem limite. Sem limite, você não pode. Nós precisamos, assim como muitas pessoas, quando vai pegar uma estrada e elas encontram uma placa de carga, os caminhões costumam ver muito isso, né? Lá tem uma placa indicando o limite de carga. Então elas estão vendo. Conta bancária, por exemplo, você também vê quando você já está no limite do seu cartão. E aí o que você faz? Você para. Você fala, bom, aqui não pode porque já tem, a carga já foi atingida ou não tem mais dinheiro. Só que com a vida emocional é muito difícil você determinar isso porque você não consegue ver essa margem. Então isso é muito preocupante. Então cultive uma vida mais leve, mais feliz, porque o ser humano, com o passar do tempo, ele vai se tornando realmente mais ocupado. Para você ter uma ideia, as crianças antigamente, ou melhor, as crianças até hoje, né? Eu falo antigamente porque antigamente eu era uma criança. E antigamente nós, quando éramos crianças, a gente tinha uma vida muito mais feliz porque a criança não tem tanta preocupação. E uma criança, ela pode, numa certa idade, ela ri 400 vezes por dia. Olha que loucura. Já quando você se torna adulto, você ri 15 vezes por dia. Olha que diferença. Então, o que falta para nós muitas vezes? É encontrar motivos para que a gente possa ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Ah, mas eu não tenho motivo para sorrir. Pensa na sua vida. Você vai encontrar muito motivo para sorrir. Outra coisa também que alivia muito a carga emocional é o choro. Não acho que o choro é ruim. Um bom choro, mulheres, um bom choro para você aliviar esse peso de 6 a 7 minutos, ele libera uma carga enorme de poluição emocional dentro de você. Assim como uma boa risada, o choro também ele limpa. Ambos, tanto o choro quanto a risada, elas são nossos parceiros nesse processo de restauração emocional, sabe? Então a gente precisa sempre olhar, não tem sinal vermelho, eu nunca vou saber qual é o meu limite emocional até que apareça uma dor ou até que eu realmente entenda essa prioridade. Então, crie espaços saudáveis, crie limites saudáveis. Evite coisas que vão te deixar sempre com a mente muito ocupada. Um grande exemplo que eu vejo que tem muitas mulheres que fazem isso. Não leve celular para a mesa. Não participe das refeições com a sua família olhando o celular. Saia um pouco da tela. Fala não quando você precisar, mas sem culpa, sabe? Seja liberto. Seja liberta desses monstros que você tem que estar sempre agradando todo mundo. A tua vida, mulher, talvez você que está aí do outro lado esteja sobrecarregado e você não está se dando conta. Nós precisamos nos cercar de pessoas maduras, cuidadoras, que irão amar os nossos limites, assim como elas amam a nossa presença e a nossa produtividade. Talvez esse seja o nosso problema. Querer agradar tantas pessoas, mas peraí, quando eu falar não, será que a pessoa também vai gostar, vai continuar me amando? Porque as pessoas que te amam de verdade, elas vão amar o teu não, assim como elas amam o seu sim. Então que hoje você encontre o seu propósito. Encontre o seu propósito e entenda a importância da sua saúde emocional. Entenda isso, porque as pessoas estão morrendo, sabe, de doenças emocionais. Hoje em dia, as pessoas têm morrido muito mais por comer muito do que por fome. Olha que loucura, as pessoas estão adoecendo, estão sem limites, comem demais, não conseguem descansar. O descanso é de Deus.
Fuja de tudo aquilo que faz mal para você, sabe? Programe melhor o seu sono. Mas também toma cuidado para você não dormir demais, porque quem dorme demais também fica muito cansado. Então, à noite, programe o seu horário. Ah, mas eu tô sem sono. Para você que está sofrendo de insônia, comece a anotar no seu caderno, faça anotações. Se você puder, tire cochilos durante o dia. Até Jesus fazia isso. Faça exercícios que você goste, que te dê prazer, benefícios, traga benefícios para o seu corpo. Invista em você. Vamos fazer isso combinado? Invista em você. Seja realista com o que você está vivendo. Você já tem muitos problemas para resolver, então não dá, mulher, não dá para você ficar mais preocupando com o problema dos outros. Se preocupe com o seu, se concentre com aquilo que realmente são as suas questões, é aquilo que importa para você resolver. E não fique se preocupando com coisas pequenas do dia a dia, porque isso adoece demais a nossa vida. Então, que você reflita sobre isso, que você estabeleça seus limites, busque uma vida mais saudável, cuide do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Combinado? Salve esse vídeo, você que quer depois ouvir e meditar mais sobre isso. Compartilhe com outras mulheres. Saiba que você tem uma história que é única e você precisa do seu corpo, da sua mente, do seu espírito plenos para você viver o seu propósito. Amém? Então reflita sobre essa palavra e logo mais nós estaremos aqui com mais o conteúdo do nosso canal.